Retornando com o programa Troca de Ideias aqui pela Rádio Independente para dar sequência ao assunto da ponte da ERS 130, como falamos na abertura, quem acompanhou ontem a nossa programação, falamos aqui com o diretor-presidente da Empresa Gaúcha de Rodovias, a EGR, Luiz Fernando Vanacor, que é responsável pela obra de construção da nova ponte entre Lajeado e Arroio do Meio na ERS 130 sobre o Rio Forqueta. O prazo segundo, na verdade, que foi dado pela EGR, lembrando que o primeiro era no Natal do ano passado, o segundo prazo ficou estipulado no final do ano passado, numa reunião envolvendo o Ministério Público, EGR e outras autoridades, que seria 29 de março. 29 de março é daqui 3 dias, é no próximo sábado. Ontem o Vanacor relatou para a gente que não será liberado o tráfego, eles praticamente estarão com a obra concluída no sábado, mas que ainda tem alguns ajustes, tem a cura do concreto e o tráfego de veículos será liberado entre 4 e 5 de abril. Isso é na sexta ou sábado da outra semana. 6 dias, 7 dias de atraso em relação ao período que tinha sido estipulado no final do ano passado. Pois bem, e é a liberação para veículos leves, não para veículos pesados. Essa ficaria para segunda ou terça da outra semana, 7 ou 8 de abril num primeiro momento. Vamos ter que ver se isso vai ser confirmado, que a gente vê que as obras estão andando no ritmo acelerado, e tem uma outra pendência, porque nesse mesmo encontro, no final do ano passado, o Ministério Público, junto com a EGR, estipulou uma multa de R$30 mil por dia de atraso da entrega da obra em relação a esse prazo de 29 de março. Para falar especialmente sobre esse tema, a gente convidou o João Pedro Togni, que é o promotor que está acompanhando, que todas as sextas-feiras tem ido ali na obra para ver o andamento dessa nova ponte e para falar de como ele recebe esse novo prazo, essa nova extensão informada pela EGR, se já tinha chegado para o Ministério Público também isso de forma formal e o que teremos de consequências. João Pedro Togni, promotor, muito bem-vindo à programação da Independente, bom dia. Bom dia. O Ministério Público recebe a notícia do novo prazo, assim como a sociedade em geral, com frustração. O Ministério Público, de fato, esperava ver a obra concluída no dia 29 de março, com veículos transitando na via, porque, afinal de contas, foi isso que foi ajustado com a EGR lá em 6 de dezembro do ano passado, prazo esse indicado pela própria EGR. É importante dizer, o Ministério Público não estipulou prazos. Quem indicou o prazo foi a EGR. Então, sim, se está aí nas proximidades de um descumprimento daquele prazo estipulado para 29 de março, haverá uma análise jurídica acerca da incidência da multa. A multa está prevista de R$30 mil por dia, injustificado de atraso na obra. E é possível mudar essa questão da cobrança dessa multa ou não? Como já está estipulado, isso não tem como voltar atrás, por exemplo? Conforme a explicação da EGR, em função do atraso. Evidentemente, a EGR terá a sua oportunidade de apresentar a defesa dentro do expediente, justificar ou tentar justificar o atraso que ocorreu. O atraso, ele é inegável, ele vai ocorrer. O Ministério Público está ainda na fase de aguardar a conclusão da obra para verificar de fato que o atraso se concretizará e em quantos dias será esse atraso após a EGR ser notificada para apresentar a justificativa que entender pertinente. O Ministério Público analisará essa justificativa. Aquele valor estipulado, o prazo previsto, eles foram definidos lá em 6 de dezembro, eles são imutáveis. São imutáveis. Significa dizer que se não for liberado para tráfego, no próximo sábado, dia 29, dia 30, já tem uma multa de R$30 mil. Não quero me antecipar a um juízo que será feito oportunamente dentro do expediente. O Ministério Público é um órgão da administração pública, é regido por normas de direito administrativo, é um órgão técnico e as manifestações do promotor de justiça ocorrem dentro do expediente. E assim será feito. Tem a previsão de uma nova vistoria nesta sexta? Sim. Sexta-feira, às 10h30, ocorrerá uma nova vistoria. O diretor da EGR, ele disse ontem que ele não considera um atraso, porque ele disse que ele ficaria com as máquinas, ficaria com a realização das obras até o dia 29 de março. Então ele disse que não considera um atraso a entrega para o dia 4 ou 5 de abril. O MP entende diferente?
Volto a afirmar, o prazo indicado no expediente era 29 de março, a obra será entregue dia 4 ou 5 de abril. E a partir daí eu acredito que todos os ouvintes, os entrevistadores podem extrair as suas conclusões. Que passa a valer realmente quando os veículos... Efetivamente, o passarem. acordo prevê a possibilidade de um atraso justificado na entrega das obras. Veja bem, toda e qualquer situação pode ser justificada. Porém, nós precisamos trabalhar dentro do expediente, entender e ver quais serão as justificativas apresentadas pela EGR, e isso ainda não aconteceu. Esse é um ponto importante, né? Porque a multa é de 30 mil por dia de atraso não justificado na obra da nova ponte. O Vanacor ontem nos disse que foram 12 dias de chuva que atrapalhou o serviço, que eles não conseguiram trabalhar a contento, ou como seria o programado, e ele ainda entende que teria esses 12 dias para, vamos dizer assim, ter de lastro, que na verdade nós estamos falando de 6 dias para a liberação de veículos leves, ele entende que teria até o dobro desse tempo. Como é que o Ministério Público enxerga isso? Essa chuva é um atraso justificado? O que é justificado na compreensão do Ministério Público é aquilo que é imprevisível. Nós podemos imaginar algo como um acidente que acontecesse na obra, uma interdição, algo que fugisse ao controle, e aquilo que é previsível que viesse a ocorrer no curso dos meses. Quando se fala em eventos climáticos, é necessário se verificar se houve chuvas para além da média no período, que aí poderia se concluir que foi algo imprevisível, algo inalcançável, mas lá do outro... chuvas são plenamente previsíveis que ocorram. Nós não estamos falando de uma obra em um local em que não chove, são 3, 4 meses. O Vale do Taquari sabidamente é atingido por eventos climáticos. E é necessário se verificar qual foi a quantidade de chuva, quais foram os dias de chuva, qual é a média de chuvas para o período, para se concluir se foi imprevisível o que aconteceu ou não, para então se estimar se houve um atraso justificado ou injustificado na entrega da obra. A EGR fez algum contato oficial informando essa nova data, ou isso acontece a partir do dia 29, que é o não cumprimento da data informada anteriormente? No expediente, até o final da tarde de ontem, a EGR não havia protocolado nenhuma informação oficial acerca do atraso da obra. Houve sim um contato pessoal com o Luiz Fernando Vanacor, por rede social, que me informou que haveria entrega da obra. Mas formalmente, no expediente, o meio de comunicação oficial, não houve nenhum protocolo por parte da EGR. Até como subsídio aqui, promotor, a gente teve essa reunião e esse acordo no dia 6 de dezembro de 2024. Janeiro, matéria que está lá no nosso portal independente.com.br. Lajeado tem o janeiro menos chuvoso dos últimos 20 anos. Choveu bem abaixo da média, choveu 72 milímetros em janeiro. Ou seja, não só não choveu no normal, como choveu bem menos. Março, nós estamos com menos de 70 milímetros, já estamos no dia 26. Fevereiro é que choveu, mas choveu na média, ficou na casa de 150 milímetros, nada acima do normal. É essa a comparação, ou como é que vai ser feito esse embasamento? E também, o Vanacor, ele fez o contato, mas parece que apenas informalmente, relatando esses 12 dias de chuva, né? Perfeito, exatamente. E essa é a linha de interpretação que será desenvolvida pelo Ministério Público oportunamente dentro do expediente. Quem é que terá que pagar a multa? O acordo é feito com a EGR, a Empresa Gaúcha de Rodovias. Empresa Gaúcha de Rodovias, porque em outro momento que a gente falou com o diretor da EGR, ele disse que passaria, que foi a própria EGR que sugeriu ao Ministério Público essa ação, esse valor, essa multa, para ter uma forma de cobrar mais da empresa, no caso a Engedal, né, que faz a obra. Lembrando, agora são duas empresas, a Engedal que constrói a ponte e a Giovanella, a construtora Giovanella, que faz os aterros, né? E me parece que é uma coisa só. Como é que fica essa divisão? O Ministério Público repassa para a EGR, e a EGR que tem que depositar? A relação do Ministério Público é a mesma que a sociedade tem com a EGR. A sociedade pouco importa quem é que vai prestar o serviço. A sociedade quer o serviço pronto. A sociedade quer a obra entregue, funcionando e com o trânsito fluindo normalmente. Essa é a relação do Ministério Público com a EGR. O Ministério Público tem um acordo com a EGR e espera o cumprimento da EGR. Se a EGR cobrará posteriormente da Engedal, eventualmente da construtora Giovanella, não é de interesse do Ministério Público.
Em caso de não pagamento, qual é o prazo, né? E para quem vai essa verba? A verba será destinada a entidades sociais do Vale do Taquari, que aí serão elencadas pelo próprio Ministério Público na oportunidade do pagamento. Uma vez definida a multa, uma vez definido que haverá incidência da multa, que ela será paga, será decidido com a EGR a forma de pagamento e para quem será destinada. Mas vai ter um prazo para isso? Sim, evidentemente será estabelecido um prazo, sim. Mas esse prazo normalmente é negociado, tá? É importante explicar. Se a EGR, por exemplo, se a multa for fixada em R$90 mil, em R$120 mil, exemplificando, e a EGR informar que vai fazer esse pagamento em 60 dias, em 45 dias, em 30 dias, provavelmente esse prazo para pagamento será concedido. Não será uma cobrança imediata de depósito do valor, até porque não faz sentido que seja dessa forma. Esse trâmite ele começa a partir de quando exatamente? 29 à meia-noite, já no dia 29, quando começa a formalizar tudo isso? Era para a entrega da obra no dia 29, então o dia 29 se encerra exatamente às 23h59. E aí, nesse momento? A incidência é a partir então do dia 30. E aí se computam diariamente os números de incidência da multa. E aí se faz o cálculo, se fixa, se estabelece a multa, então o que o Ministério Público aguardará, então, para as pessoas entenderem o andamento do expediente, é a conclusão da obra com o trânsito de veículos. Após isso, notificará a EGR para que dê as devidas explicações, analisará e aí, então, se estabelecerá com a EGR, se incidente a multa, como que se dará esse pagamento. E pelo que eu entendi, não será assim, no dia 30 já sai uma multa, no dia 31 sai outra multa. Não, vai esperar ver quando vai ser concluída a obra e aí vai pegar o valor total, no número de dias. Isso, perfeito. Em regra, se consolida o valor e se estabelece, se faz a cobrança e a forma de pagamento. Porque nós estamos também diante de uma situação em que a obra se avizinha à conclusão. A conclusão é dita agora para 4 ou 5 de abril, com trânsito de veículos leves, e na semana seguinte com a sua plenitude de possibilidades. Então, o Ministério Público aguardará a consolidação da obra, estipulará o valor e fará esse diálogo com a EGR, notificando formalmente no expediente. Tem um outro ponto importante aí, promotor, que é a liberação será no dia 4 ou 5 para veículos leves. E aí como é que faz? A multa ela não vale mais? Ela seria uma metade de multa porque liberou para veículos leves, mas não para o veículo pesado? Ou ela valerá igualmente até a liberação total, completa da pista? Eu confidencio que essa informação eu recebi hoje pela manhã, chegando aqui na rádio por parte do entrevistador. Então, ainda não me debrucei sobre o tema. Me parece que é prematuro se falar se haverá incidência da totalidade da multa, de parte da multa, se não haverá incidência da multa em relação ao trânsito pesado. O Ministério Público, como eu disse, aguarda a conclusão, a entrega da obra na sua totalidade para então analisar qual será a multa incidente, qual o valor, se haverá incidência de multa e como se dará o pagamento posterior. A gente sabe que nos últimos tempos, a gente vem acompanhando diariamente, essa obra ela teve uma agilização, né? E a gente percebe assim, que ela, né, teve maior movimentação, mais trabalho. Ao seu ver, como promotor e como cidadão também, se isso tivesse ocorrido mais no início, provavelmente, né, a gente não pode afirmar, mas provavelmente ela seria entregue na data prevista. É uma opinião pessoal. Eu acho que cada cidadão vai fazer a sua interpretação a partir dos fatos postos aí pela imprensa. E me parece que a obra teve um andamento aparentemente ágil a partir de janeiro. Mas há questões técnicas, questões de engenharia que nos foram explicados nas vistorias, que indicam que partes da execução da obra de maior complexidade, elas foram realizadas nos outros meses, mas elas eram menos aparentes. De modo que, então, aos olhos leigos, aparentemente a obra teve essa agilização a partir de janeiro. Mas é muito difícil se afirmar de forma definitiva que a obra foi agilizada a partir de janeiro, que houve um esforço maior da Enjadal, da EGR, enfim, dos atores envolvidos para a conclusão da obra no prazo previsto. A gente sabe que houve um grande apelo, houve manifestação, houve muito protesto das pessoas nas redes sociais também, uma cobrança da imprensa, do Ministério Público. Isso, agora vendo esse trabalho,
promotor João Pedro Togni, pode sensibilizar o Ministério Público e daqui a pouco olhar, não, eles entregaram, foram alguns dias depois, vamos deixar passar, não vamos fazer essa cobrança, vamos ouvir o que eles têm para falar e talvez por não ter tido uma diferença tão grande, a gente vê muitas pessoas dizendo, olha, eu falei que não ia ser na data, outros dizem, gente, não vai mudar se é uma semana a mais, uma semana a menos. Isso é viável? Tem essa possibilidade ou não? Está acordado, está no papel, vai ter que ser cobrado o valor. As pessoas precisam entender que existe um rito dentro do expediente que impõe essa notificação para a EGR se manifestar e apresentar as suas justificativas. Isso é inescapável. O Ministério Público precisa viabilizar isso tal qual acontece em qualquer expediente, seja ele extrajudicial, seja ele judicial. A outra parte sempre terá essa oportunidade de se manifestar. Isso é necessário, é próprio do princípio contraditório que está lá na Constituição Federal. Agora, lá do outro, o Ministério Público não é o titular do direito. Não é o promotor João Pedro que tem o direito a receber a obra concluída, a receber o valor da multa enquanto sanção, enquanto elemento coercitivo para a entrega da obra no prazo previsto, tal qual qualquer multa contratual. As pessoas precisam entender, é como um aluguel que se vence no dia e não há o pagamento, a incidência da multa de mora. A multa está lá como elemento coercitivo para as pessoas executarem aquilo que prometeram fazer no prazo previsto. O Ministério Público não é o titular desse direito. Esse direito não vai reverter em prol do Ministério Público. Isso será revertido em favor da sociedade. E o Ministério Público não tem esse mandato para renunciar a um direito em favor da sociedade. O Ministério Público não pode renunciar a direitos. O Ministério Público não tem a possibilidade de renunciar a valores que não são do Ministério Público, são da sociedade. Então, o que se tem é um contexto que houve um ajuste lá em dezembro de 2024, que foi construído, sim, a partir de uma reunião com a EGR, em que houve essa sensibilidade por parte da EGR em se estabelecer um valor em prol do Vale do Taquari para demonstrar essa intenção, essa boa vontade de entregar a obra no prazo lá de 29 de março, porque aquele prazo lá do Natal não foi razoável, e isso que assustou o Ministério Público, gerou a instauração do expediente, a necessidade de acompanhar essa conclusão da obra mais de perto, até para nós não termos aquilo que se vê ao longo dos anos no país afora de obras públicas que não foram concluídas, e até hoje a história está aí para nos contar. Então, o Ministério Público instaurou o expediente com essa finalidade de acompanhar se estabeleceu essa multa de comum acordo com a EGR, se incluiu essa cláusula de possibilitar justificativas para atrasos, porque o Ministério Público entende que há eventos que são imprevisíveis e que não estão ao alcance do ser humano evitá-los. Então é compreensível que atrasos ocorram, mas uma vez expirado o prazo e se não aportarem, não surgirem justificativas adequadas para esse atraso, haverá incidência da multa, e essa multa vai reverter em favor de entidades aqui do Vale do Taquari que serão agraciadas com esses valores. Pegando pelo lado também do promotor, como ser humano, como quem transita aqui pela região, mesmo que não seja o dia 29, é um sentimento de talvez quase dever cumprido, de que o Ministério Público ajudou na agilização, né, dessa realização de obra tão importante aqui, não só para a região, bem como para o Estado? Eu penso que um promotor de justiça não pode se manter inerte diante de situações que verifica inadequadas, injustas e de frustração para a sociedade. Não é por outro motivo que se opta por ser promotor de justiça. Quando eu fiz o concurso, quando eu fui aprovado, foi justamente porque eu me sentia vocacionado para poder solucionar essas questões que me incomodam como cidadão. Então, eu entendo que dentro do expediente, ao conseguir sensibilizar a EGR da necessidade de se estabelecer um valor, se estabelecer um prazo atingível e se realizar a fiscalização, eu entendo que sim, que eu dediquei o melhor que eu poderia ter dedicado enquanto promotor de justiça para a conclusão da obra no prazo. Mas isso é uma interpretação minha, eu entendo que todo cidadão tem a liberdade de interpretar os fatos como melhor entender, melhor lhe aprouver. Na verdade, o que todo mundo mais quer é que ela esteja pronta, que a gente possa passar por ela, enfim, mas também tem que ser respeitados, né, os trâmites e os acordos feitos. Perfeito. Estamos conversando com o promotor de justiça de Lajeado, João Pedro Togni. Aproveitando,
paralela à questão da ponte da IRS 130, tem a questão da ponte de ferro, onde também o promotor acabou atuando, também estipulando ali multas para pessoas que fossem passar com veículos que não caberiam na goleira e que fossem danificar a estrutura ou atrapalhar o trânsito. O que a gente tem de balanço até aqui, promotor? Eu acho que diminuíram um pouco as ocorrências, né? Mas algumas ainda acabam acontecendo. O que a gente pode falar sobre esse tema? Sim, nós tivemos uma ocorrência essa semana novamente, né, com um caminhão que transportava banheiros químicos. O que avançou consideravelmente foi a sinalização que se conseguiu, em ajuste com os municípios e com a própria EGR, melhorar aí a sinalização visual dos limites da ponte de ferro. Em relação às sanções, o Ministério Público ainda está identificando todos os atores envolvidos e pretende aí, na medida do possível, nos próximos meses, realizar uma audiência com todos para estabelecer os valores e reverter os pagamentos também em favor da sociedade das multas que serão estipuladas. Mas alguns já tiveram multas estipuladas, Alguns sim, mas nós não tivemos mais movimentos nesse sentido. Nós não tivemos mais audiências, porque efetivamente, não que sirva de justificativa, mas se somam outras tarefas, outras linhas de atuação que acabam sendo mais urgentes. E a da ponte, especialmente da ponte da RS 130, é algo que o Ministério Público vem se dedicando com bastante afinco aí nas últimas semanas para que ela seja concluída, se não dentro daquele prazo de 29 de março, o quanto antes, mas o mais breve possível. Tivemos o quê? 2 casos de multa ou mais? Assim, pelo que eu recordo, foram 3 casos. 3 casos. Mas assim, todos serão ao seu tempo chamados ao Ministério Público para maior, dar as suas explicações e serão verificadas suas condições, possibilidades financeiras, o porquê aconteceu o evento, porquê aconteceu o fato. Me parece que isso é de extrema importância para que se estabeleça aí um valor adequado de sanção. Sim, o número será maior, sim. Eu não tenho exatamente esses dados, mas o número é bastante elevado, passa mais de uma dezena de eventos. Tivemos também uma definição em relação ao recolhimento de lixo aqui em Lajeado, uma seleção de empresas que irão assumir em caráter emergencial a coleta de lixo no município nos próximos 6 meses. Lembrando que o contrato com a atual empresa, a Compacta, termina no dia 10 de abril. A Prefeitura pretende fazer uma nova licitação para contratar uma empresa por mais tempo, mas nesse meio tempo vai buscar esse serviço de uma forma emergencial. 2 empresas, elas foram classificadas na primeira fase da licitação. A Coleturb Soluções Ambientais foi selecionada para a coleta de resíduos sólidos urbanos, enquanto que a GLV Urbanização e Serviços ficará responsável pela coleta seletiva, caso ambas sejam consideradas aptas na fase documental. A gente está buscando informação aqui. Foram apresentados os documentos agora até umas 10 horas da manhã. Eles estão fazendo análise em relação às empresas, está tudo apto, e aí vão passar a fazer esse serviço. De que forma o Ministério Público acompanha esse tema também, que não é de hoje, é bastante polêmico aqui na cidade de Lajeado? O Ministério Público acompanha essa situação da coleta de lixo, do contrato, inclusive do contrato anterior com a Compacta, há mais de um ano, dentro de um inquérito civil público, acerca da licitação, das 2 licitações que geraram as contratações anteriores da Compacta. No curso desse expediente sobreveio uma decisão do Tribunal de Contas do Estado que determinou ao município de Lajeado que se abstivesse de prorrogar o contrato vigente com a Compacta, então determinando que o município de Lajeado fizesse a contratação de uma nova empresa por meio de processo seletivo. Diante dessa decisão do Tribunal de Contas, com a prefeita Gláucia, se realizou uma reunião lá na Promotoria de Justiça de Lajeado, em que se indicou então essa necessidade do município, em um primeiro momento, fazer uma contratação emergencial, mas com um prévio processo seletivo, de modo a viabilizar aí a competição de um dos mais variados interessados, dos personagens que atuam nesse setor. E o município de Lajeado também contratará uma pessoa jurídica, uma pessoa física, para fazer um estudo para uma licitação definitiva, então, para a contratação de uma empresa para a prestação desse serviço. Haverá primeiro um contrato emergencial. No curso do ano, provavelmente será lançado o edital de licitação para a contratação definitiva. Tá certo. Promotor João Pedro Togni, promotor de justiça aqui do município de Lajeado. Não sei se tem mais alguma consideração. Não acredito que seja isso. Os esclarecimentos foram todos dados, mas
Ainda assim, o Ministério Público seguirá atento, seguirá trabalhando até que a ponte seja entregue à sociedade em sua plenitude. Essa é a grande preocupação do Ministério Público, uma preocupação com o Vale do Taquari, que o Ministério Público entende que foi cortado, teve seu fluxo interrompido, prejudicou a economia, prejudicou demasiadamente a vida das pessoas. Então, se por um lado houve um atraso, houve essa frustração, porque a promessa de entrega era lá para o Natal, depois foi para 29 de março, e não vai se concretizar, como já se pode ver. Por outro lado, que bom, fico satisfeito em saber que talvez nas primeiras semanas de abril essa seja uma página virada na história do Vale do Taquari. Só complementando, o ouvinte Ariente, que ele diz, depois, quando dá problema na ponte ou no asfalto, não adianta criticar, porque é muita pressão. É a opinião do ouvinte. É que se trata de um problema por vez. Quando se contrata alguém para fazer uma obra, seja uma obra particular ou uma obra pública, há uma obrigação daquele que faz a obra de entregá-la com qualidade. E a qualidade é a casa não cair, o edifício não ruir, a parede não despencar e também a estrada não abrir buracos. Se abrir buracos é porque o contrato foi mal executado e, evidentemente, as pessoas também serão cobradas por isso. A outra ouvinte, Tânia, já aproveita e fala sobre o lixo. Ela diz, passei agora pelo bairro Hidráulica e eles estão recolhendo e misturando tudo, sem separação do lixo. Ao meu ver, isso é um crime. É o que diz a Tânia. Não sei se o Ministério Público também tem como fiscalizar isso, né? Tem. Aí não é a contratação, é a prestação do serviço propriamente dito, é um pouco a atribuição mais do meu colega Sérgio, mas ao que se sabe é um problema sim que existe no município de Lajeado, não é algo atual, essa situação da coleta de lixo é algo bastante visível e me parece que o colega está dando o tratamento devido à matéria. Muito obrigado, promotor João Pedro Togni. Ele não fala com todas as palavras, né, Rita, que haverá a cobrança de multa, mas sinaliza, dá a entender, né, porque vai esperar o prazo da obra e está muito claro que vai haver essa cobrança, claro que escutando o lado da EGR também, que vai tentar diminuir a multa ou que não seja cobrada a multa por conta desses dias de chuva, mas pelo que falou o promotor, chuva é algo normal e de fato é, né? Não dá para dizer que uma chuva de alguns dias ela inviabiliza a realização de uma obra. Então a gente vai aguardar os próximos dias, mas ao que tudo indica, então teremos essa multa de R$30 mil diário pela EGR e aí vamos ver também quais são as entidades que vão ser beneficiadas. Que bom que as entidades também vão ganhar com isso, né? Certamente tem muitas delas aí de portas abertas esperando para algumas melhorias. Com certeza, muitas precisando.